Boa tarde a todos, meu nome é Luiz Alberto Santos. Eu gostaria de apresentar talvez 2 ou 3 vídeos apresentando um pouco da minha narrativa, de como eu compreendo, e enxergo as dificuldades que nós, criadores da ave combatente, encontramos nessa relação de conflito com os ambientalistas, animalistas, veganos e tantos outros que insistem em nos desclassificar enquanto seguidores e amantes da mesma cultura que os mesmos, que é proteger a nossa espécie, assegurar à ave combatente o direito que está resguardado na nossa Constituição e no nosso ordenamento jurídico. É necessário que a gente tenha compreensão da dimensão, da organização, das forças que operam contrário à nossa busca, ao nosso reconhecimento. Em 1824, na Inglaterra, surge a primeira associação de proteção aos animais. Pouco tempo depois, cria-se o Fundo Mundial em Defesa dos Animais. De lá para cá, muito aconteceu, mas é inegável de que é esse grupo que investe em estratégias de ocupações de espaços, dentro dessa dimensão de poder, dentro do judiciário, dentro do universo político e dentro do espaço acadêmico. Desde esse período, vem se construindo uma visão intelectual, jurídica, que se estende ao imaginário popular, de que estar contrário a essa corrente de pensamento é andar na contramão do que preconiza as leis, quando na realidade não é assim. A gente precisa, enquanto criadores e aficionados, e que tem esperança de que um dia a avicultura esportiva possa ser reconhecida, de que a gente precisa saber quem é o nosso oponente. Conhecendo o nosso oponente, a gente vai ter como montar também as nossas estratégias de enfrentamento para que a gente consiga êxito nas nossas empreitadas. Veja, 1824. Aí vocês parem para lembrar que 100 anos depois, em 1934, Juarez Távora cria o primeiro decreto no Brasil, onde ele regulamenta a discriminação da prática esportiva envolvendo animais, ou seja, 100 anos depois. Então vocês observam que o trabalho é lento, mas ele progride e alcança resultados. Esses grupos trabalham com metas bem elaboradas e dispõem de capital financeiro. Dessa forma, vai adentrando e ocupando os espaços. Aqui em Sergipe, existe uma parceria de uma dessas ONGs patrocinadas por esse Fundo Mundial, vinculado ao Departamento de Ciências Agrárias. Então a gente tem que entender que existe esse zelo por parte dessas pessoas de construir no pensamento do acadêmico um viés ideológico que nos estigmatiza, nos lançam à margem da sociedade. E enquanto isso, a gente percebe que o galismo ele espera para sempre reagir depois de provocado. Então eu acho que diante de todo esse bojo de conhecimento que algumas pessoas do galismo adquiriram, eu acho que é chegado o momento da gente sentar, definir estratégias de como trabalhar também o imaginário popular, tentando construir na cabeça das pessoas do senso comum uma linha de direcionamento, uma linha de pensamento que possa nos inserir como uma prática esportiva reconhecida, que é assegurada por lei e que o que existe é incompreensão por parte dos que nos estigmatizam. Então veja, 100 anos depois, aí a gente percebe que em 61, Jânio Quadros vai lá, mais um, aí em 62 Tancredo revoga, aí em 98
por falta de organização, por falta de um grupo criado para pensar não só o galismo, mas as tradições em nosso país. A Lei 9.605 passa sem que nos dê amparo ou nos assegure mais segurança jurídica. Então você observa que existe uma progressão de conquistas dentro de um plano muito bem elaborado. Agora mesmo, existem 2 filósofos americanos, né, que estão trabalhando. É uma filosofia contemporânea que vem trabalhando toda essa visão moderna no que se estende aos direitos animais. E, inclusive, é onde entra essa questão do direito abolicionista, de que o animal só vai, de fato, ser um sujeito de ação, como eu falei que já existe, parece que uma decisão lá da Paraíba, e isso é grave, ele pode ser um objeto de direito, mas um sujeito não, porque fere a Constituição. E é um assunto que a gente precisa abordar, que é o ativismo dentro do judiciário. A gente precisa falar sobre a judicialização. Por exemplo, quando o pessoal citou aí no grupo, Sandro, sobre a questão da ADIM, você fez a entrevista ao Éder Lara, a ADIM do Rio de Janeiro, a pega do porco em Santa Catarina, a gente precisa lembrar alguns assuntos que o Supremo avoca para si, fere a esfera de competência do universo político, que seria o legislativo. Então, para dar um exemplo prático, não existe tipificação sobre crueldade e maus tratos. Não existe uma lei que criminalize a avicultura esportiva. O que existe é esse entendimento do Supremo que foi feito por analogia ao artigo 32 da Lei 9.605. Então vocês percebam, para que houvesse uma criminalização da avicultura esportiva, era necessário que o legislativo criasse uma lei criminalizando, e o que a gente busca é o que? A regulamentação. Então veja, o judiciário avocou essa responsabilidade que não é dele e nós galistas acatamos. Então assim, existe espaço sim para debates e debates amplos. O que nós precisamos é de fato criar um grupo para pensar o galismo. Naquele momento existia uma realidade, hoje existe uma outra. Observe que o CTBEA, ele emite um parecer e é um profissional da área de saúde animal e é a comissão que tem a incumbência de tratar desses assuntos. Um parecer dessa comissão, ele pode influenciar em uma decisão judicial. Então veja, se não existe nenhum estudo que comprove o contrário, o que deve predominar é o estudo realizado pelo Anderson Batoré, pelo Departamento de Neurofisiologia Comportamental da Paraíba, de que essas aves têm o inatismo, têm a beliculosidade como um valor inato. Quem tem que questionar isso, caso a gente procure implantar isso como verdade, é aqueles que desacreditam da informação. Então, construa uma nova pesquisa que venha a invalidar essa que está sendo válida. Então veja, quais são os 2 filósofos contemporâneos americanos que estão trabalhando essa questão do abolicionismo? Ele disse que o animal só vai ser livre quando se desvincular do homem, ou seja, vamos criar 2 sociedades, o universo dos animais e o universo dos humanos. Então veja, isso é preocupante e a gente precisa ter uma voz para combater. É o Tom Reagan e o Peter Singer, são os 2 filósofos contemporâneos que trouxeram essa abordagem de que esses animais têm uma sensibilidade e deve ser resguardado e assegurado ao animal todos os direitos que se estendem ao homem. Com isso, quando um juiz federal emite uma sentença reconhecendo o animal como um sujeito de direito, ele está indo de encontro à Constituição. A nossa Constituição ela foi construída com base na visão antropocêntrica. Para que isso venha a ser revertido, uma nova Constituinte. Então a gente precisa, de fato, entender qual é a dinâmica por trás desses interesses. Essas ONGs têm um recurso, existe um fundo mundial que patrocina essas ações, eles se inserem em vários universos. Aqui em Sergipe nós temos uma comissão de ética animal vinculado dentro da OAB. Nós temos a universidade comprometida com essa visão animalista, mas nós não temos uma voz em defesa das tradições. Então, aos poucos, o Brasil permite
que todos aqueles costumes e valores que deviam ser transmitidos de gerações em geração, de geração em geração, como manutenção de uma tradição, ele vai perdendo força porque não tem uma voz em defesa. Se comprometem de alguma forma com essa como diz lá o Agamben, né, um filósofo italiano, com essa questão do biopoder. Existe sim forças globalistas que têm interesses diversos. Eu sou um grão de areia, uma partícula ínfima diante de toda essa relação de poder que existe no mundo. Mas nós estamos sendo suprimidos por essa força. Ou seja, se o galismo está no Brasil desde o processo de colonização, é inegável que essa cultura faz parte e é presente na construção do tecido social brasileiro. Vários relatos comprovam, isso já é um discurso enfadonho da minha parte. A antropologia comprova, se você vai para a história comprova, vai para a sociologia comprova e com fatos concretos. Não é uma ilação. Por exemplo, João Bosco criou em 76 um LP e a capa é lá, um galo de briga. Uma espora, até uma cena um tanto quanto feia, né? Mas era uma forma de homenagear um animal que é presente no imaginário popular. Isso é uma prova. Aqui em Sergipe nós temos uma igreja intitulada Igreja do Galo. A Igreja Católica construiu uma igreja e deu o nome de Igreja do Galo. Para a Igreja Católica, esse galo é o anunciador de um novo amanhecer. Através do seu canto, ele diz para você e para mim, olha, Deus lhe concedeu mais um dia, uma graça alcançada por estar vivo. Então observe que é inegável, na história se está aí relatado que veio com os colonizadores, está aqui desde o processo de colonização, é inegável, até hoje existe. Estamos à margem da sociedade, somos vistos como praticantes de crueldade e maus tratos, mas é inegável que somos um traço cultural. Então o 215 tem que ser válido. A gente tem que gritar, exigir. E o Constituinte ele foi bastante feliz. Promover, divulgar, incentivar toda e qualquer expressão cultural que faça parte do processo civilizatório nacional. Nós estamos inseridos. O que falta é a regulamentação. Mas existe também, para quem é da área do direito, sabe, o direito costumeiro. E aqui nós entramos. Não está regulamentado, mas está assegurado na Constituição. Quando o Constituinte, lá no parágrafo 1º, ele deixa bem claro: toda e qualquer expressão que faça parte do processo civilizatório, ainda que não estejamos catalogados, mas estamos assegurados pela Constituição, no parágrafo 1º. Então o que a gente precisa é isso, é sentar, debater e ampliar a visão. A gente não tem que se focar apenas na rinha, na prática do combate em si. A gente tem que entender que junto com a questão da liberação da avicultura esportiva, a gente também precisa mostrar para a sociedade como é que a nossa prática cultural se dá. E para isso deve ser feito o quê? O trabalho de publicidade. Artigos, um espaço em uma emissora de televisão. Eu estou aqui tentando, junto com o Sergipano, já falei para o vereador Isaac, já falei com o presidente da associação, que a gente precisa criar um documentário sobre o galismo. Por que não se pensar em um documentário a nível nacional? Contratar um profissional do jornalismo competente para entrevistar 4, 5 pessoas, claro, com um questionário enviado para o palestrante de forma prévia, para que você fale com conhecimento de causa, com firmeza, né, com uma boa oratória, para que você, junto com o seu discurso verdadeiro, claro, seu discurso também transmita confiança. Então, um documentário, isso vai para as redes sociais, isso pode chegar a um canal de TV local. Aqui nós estamos publicando, eu estou agora em período de arrecadação, conseguimos algumas doações, eu estou com uma cartilha ilustrativa com viés informativo para ser impressa agora na terça-feira, e a minha intenção é divulgar para o Brasil como um todo. Depois que eu publicar em Sergipe, eu vou disponibilizar em PDF. Isso pode ser implantado em outros estados, porque eu uso da ilustração, porque o nosso público dispõe de pessoas com pouca capacidade intelectual, isso é claro. Então as imagens vão atrair a atenção dele, mas eu também informo. Olha, eu cito o artigo 215, eu cito o artigo 225, inciso 2, inciso 7º, parágrafo 7º.
eu cito a Lei 9.000, eu cito a 13.000, então eu estou levando informação de forma lúdica. E isso pode se estender ao Brasil como um todo. Por quê? Porque nós estaremos adentrando em uma parcela da sociedade que nós não tínhamos acesso, que é o senso comum. Eu estou também vendo com as pessoas, quem quiser abraçar os projetos ou trazer novas ideias para mim, por exemplo, tentar, através da Secretaria de Educação do município e do estado, criar um trabalho extracurricular, onde alguns galistas, que aí nós iremos fazer um projeto para trabalhar de informações sobre as tradições do nosso estado, mas a gente vai direcionar para a avicultura esportiva, para que daqui a 5, 10, 15 anos, quando esse aluno chegar na universidade e o Departamento de Ciências Agrárias quiser implantar uma doutrina nele, ele também tenha uma informação para se contrapor. Então ele vai dizer, não, vocês estão me passando isso, mas eu ouvi lá na escola, um pessoal foi lá palestrar, e eu ouvi dizer que ele disse que um país que não preserva, né, as suas tradições é um país que está fadado ao fracasso, porque não tem uma história. Então a gente precisa ampliar, criar espaços de debate. Esse espaço de videoconferência foi fantástico e eu acho que o caminho é esse: se desvestir da vestimenta, da vaidade. Não somos pais de nada, nós estamos aqui para criar um grupo que pense no entorno das causas do galismo, tendo consciência de que o que está nos impedindo é apenas a falta de organização de nós, criadores, aficionados e amantes. Se o galismo se unir de forma forte, todo político abraça, porque sente confiança, sabe que tem uma fatia de voto. E, infelizmente, essa é uma realidade incontestável. Sem apoio político, nunca chegaremos ao nível de empoderamento desejado. Precisamos sair da condição de presa. Precisamos adotar a postura do caçador. Sugiro que neste momento a gente possa trabalhar um projeto para ser colocado na Câmara ou no Senado para debate, para que a gente sinta qual é a resistência, qual a força desses grupos que nos bloqueiam. Sentando a gente consegue produzir algo, tenho certeza. Um abraço a todos. E espero que eu possa contribuir para essa causa que eu vivo de perto, nasci nesse universo e estou abraçando com todas as minhas forças.